Ela bateu na porta do quarto de madrugada. Entrou só de calcinha e sussurrou: "Minha irmã tá dormindo. Ela nunca vai descobrir o que a gente fizer aqui. Meu nome é Mateus. Tenho 27 anos e namoro a Isabela há 3 anos. Nosso relacionamento sempre foi sólido, cheio de amor, respeito e planos para o futuro. A gente se conheceu na faculdade, começamos como amigos e eventualmente nos apaixonamos. É aquele tipo de relacionamento que você sabe que vai durar, sabe? A Isabela tem uma irmã mais nova, a Letícia, que na época dos acontecimentos tinha 21 anos. Eu conheci a Letícia logo no começo do namoro, e desde o primeiro momento percebi que ela era bem diferente da Isabela. Enquanto a Isabela é mais séria, focada nos estudos e no trabalho, a Letícia sempre foi mais festeira, extrovertida, aquele tipo de pessoa que chama a atenção onde quer que vá. A Letícia era bonita, isso era inegável. Loira, olhos claros, corpo violão, sempre usando roupas que valorizavam suas curvas. Mas eu nunca olhei para ela de outra forma além de cunhada. Primeiro, porque eu amava a Isabela. Segundo, porque seria uma tremenda falta de respeito. E terceiro, porque a Letícia sempre me pareceu meio imatura, apesar da beleza física. Nos primeiros anos do namoro, minha interação com a Letícia era mínima. A gente se via em almoços de família, aniversários, eventos ocasionais. Ela sempre foi simpática comigo, mas nada além do normal. Cumprimentos, conversinhas rápidas sobre assuntos superficiais, e só. Até que no 3º ano de namoro, a família da Isabela me convidou para passar as férias de fim de ano com eles, numa casa de praia que tinham alugado. Seriam 10 dias, eu, a Isabela, os pais dela e a Letícia. Eu aceitei animado. Seria uma ótima oportunidade de conhecer melhor a família dela, fortalecer os laços e, claro, aproveitar uns dias de praia com minha namorada. Chegamos na casa de praia numa sexta-feira à tarde. Era uma casa grande, bonita, com 4 quartos. Os pais da Isabela ficaram no quarto principal, eu e a Isabela em um quarto, a Letícia em outro, e o quarto restante ficou como hóspedes caso alguém mais viesse visitar. Os primeiros dias foram maravilhosos. A gente ia à praia durante o dia, fazia churrasco à noite, jogava jogos de tabuleiro, assistia filmes. Era exatamente o tipo de férias relaxantes que eu precisava depois de um ano estressante de trabalho. A Letícia estava especialmente animada. Ela tinha terminado um namoro alguns meses antes e estava curtindo a fase de solteira. Passava os dias de biquíni na praia chamando a atenção de vários caras. Saía à noite para festas locais, mas sempre voltava para casa a tempo do café da manhã em família. Eu não prestava muita atenção nela. Estava focado em aproveitar o tempo com a Isabela. A gente conversava muito sobre nosso futuro, sobre planos de morar juntos, sobre casamento. Estava sendo perfeito. Até a 4ª noite. Eu tinha ido dormir cedo porque estava exausto de um dia inteiro de praia e vôlei. Isabela tinha ficado na sala conversando com os pais dela. Deitei na cama e apaguei quase imediatamente. Mas por volta das 2 da manhã acordei com uma batida leve na porta do quarto. Achei que fosse a Isabela esquecendo a chave ou algo assim. Levantei e abri a porta. Era a Letícia. Ela estava usando apenas uma calcinha de renda e um top minúsculo. O cabelo estava solto, a maquiagem borrada, claramente tinha voltado de alguma festa, e ela estava visivelmente embriagada. "Letícia?" Eu sussurrei, chocado. "O que você está fazendo aqui?" Ela se apoiou no batente da porta, me olhando de cima a baixo com um sorriso torto. "Vim te ver, Mateus," ela disse, a voz arrastada. "Você tá sozinho?" "A Isabela está no banheiro." Eu menti rapidamente, tentando bloquear a entrada. "Você deveria ir dormir. Está bêbada." "Não tô tão bêbada assim," ela disse, tentando entrar. "E mesmo que estivesse, você não quer me fazer companhia?" "Não," eu disse firmemente, ainda bloqueando a porta. "Letícia, vai dormir. A gente conversa amanhã." Ela fez um biquinho. "Você é chato, sabia? Sempre tão certinho. Aposto que minha irmã nem sabe o que fazer com você." "Letícia, vai embora antes que eu chame seus pais," eu disse, começando a ficar irritado. Ela finalmente pareceu entender que eu estava falando sério. Revirou os olhos, deu meia volta e foi cambaleando para o quarto dela. Fechei a porta rapidamente e tranquei por dentro. Meu coração estava acelerado. O que diabos tinha sido aquilo?
A Letícia estava apenas bêbada, fazendo coisas estúpidas? Ou tinha sido um avanço deliberado? Decidi não contar para a Isabela. Não queria criar um problema familiar por causa de um incidente que provavelmente era só resultado de álcool demais. Amanhã, quando a Letícia estivesse sóbria, a gente podia conversar e esclarecer que aquilo não podia acontecer de novo. No dia seguinte, no café da manhã, a Letícia apareceu com cara de ressaca. Ela mal me olhou, não falou quase nada. Comeu rápido e voltou para o quarto. Achei que ela estava com vergonha do que tinha feito na noite anterior. Bom sinal, pensei. Ela percebeu que foi inapropriado, mas eu estava errado. Naquela tarde, a Isabela e os pais dela saíram para fazer compras numa cidade vizinha. Iam demorar algumas horas. Eu fiquei na casa lendo um livro na varanda. A Letícia estava no quarto dela, ou pelo menos era o que eu pensava. De repente, ela apareceu na varanda usando um biquíni minúsculo e sentou na cadeira ao meu lado. Sobre ontem, ela começou. Desculpa se eu te assustei. Eu tinha bebido demais. Tudo bem, eu disse, sem tirar os olhos do livro. Só não acontece de novo. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse, mas não foi só a bebida, sabe? Como assim? Eu perguntei, finalmente olhando para ela. Ela se inclinou na minha direção. Eu sempre achei você atraente, Matheus. Desde que você começou a namorar minha irmã. E sei que você também me acha. Eu não acho. Eu disse rapidamente. Você é minha cunhada, Letícia. Eu amo sua irmã. Não vejo você dessa forma. Ela riu. Todo mundo me vê dessa forma, Matheus. Você não é diferente. Só está fingindo porque acha que é o certo. Não é fingimento. Eu disse, me levantando. É respeito. Pela sua irmã e pelo nosso relacionamento. E você também deveria ter esse respeito. Respeito é chato. Ela disse, levantando também e se aproximando. A gente podia se divertir, Matheus. Só nós dois. Minha irmã nunca precisaria saber. Letícia, isso é loucura, eu disse, me afastando. Você tem noção do que está falando? Você quer que eu traia sua própria irmã? Com você? Por que não? Ela perguntou como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu sou mais bonita que ela, mais nova, mais divertida. Aposto que eu te daria muito mais prazer. Chega, eu disse, minha voz saindo mais alta do que pretendia. Isso aqui acabou. Você vai parar com isso agora, ou eu vou contar tudo para a Isabela. Ela cruzou os braços, o sorriso desaparecendo. Você vai contar o quê? Que eu dei em cima de você? E quem vai acreditar? Você acha que ela vai acreditar em você ao invés de mim, a irmã dela? Eu vou fazer ela acreditar, eu disse. Agora sai daqui antes que eu faça algo que a gente vai se arrepender. Como o quê? Ela provocou. Você vai me beijar? Vai me pegar no colo? Duvido que você tenha coragem. Eu entrei na casa e tranquei a porta da varanda, deixando ela do lado de fora. Fui para o quarto e fiquei lá até a Isabela voltar. Horas depois, quando a Isabela chegou, eu quase contei tudo. As palavras estavam na ponta da língua. Mas quando vi ela tão feliz, tão animada com as compras que tinha feito, contando sobre o passeio com os pais, eu não consegui. Não queria estragar as férias dela. Não queria criar um drama familiar. Decidi esperar. Se a Letícia tentasse algo de novo, aí sim eu contaria. Mas se ela parasse, se entendesse que não ia funcionar, então eu deixaria para lá e nunca mais falaria nisso. Mas a Letícia não parou. Nos dias seguintes, ela aumentou a intensidade. Sempre que a Isabela e os pais não estavam, olhando, ela fazia gestos sugestivos. Lambia os lábios me olhando. Ajeitava o biquíni de forma provocativa. Roçava em mim, acidentalmente quando passava. Era uma tortura psicológica. Eu estava constantemente em alerta, com medo de quando seria o próximo avanço dela, de como eu deveria reagir, de quando isso ia explodir. Na 8ª noite das férias, aconteceu o pior. Eu e a Isabela tínhamos discutido naquela tarde. Nada sério, apenas um desentendimento bobo sobre onde jantar. Mas ela ficou chateada e foi dormir cedo, virando de costas para mim na cama. Tentei conversar, mas ela disse que queria dormir. Eu fiquei inquieto. Não gostava de dormir brigado com ela. Por volta da meia-noite desisti de tentar dormir e fui para a cozinha beber água. E a Letícia estava lá, de novo. Mas dessa vez ela estava sóbria. Brigaram? Ela perguntou, encostada no balcão da cozinha. Não é da sua conta, eu disse pegando um copo. Ela veio até mim. Minha irmã não te merece, sabe? Ela não sabe o que tem. Eu saberia te valorizar melhor.
Letícia, para com isso, eu disse cansado. Sério, chega. Você está destruindo qualquer chance de a gente ter uma relação normal como família. Eu não quero uma relação normal, ela disse, colocando a mão no meu peito. Eu quero você. Eu segurei o pulso dela e tirei a mão. Não vai acontecer. Nunca. Aceita isso. Ela me olhou com raiva. Você vai se arrepender de me rejeitar, ela disse. Você não faz ideia do que está perdendo. E foi embora, deixando-me ali parado, tremendo de raiva e frustração. No dia seguinte, eu finalmente decidi que tinha que contar para a Isabela. Não importava as consequências. Isso tinha ido longe demais. Esperei ela acordar e pedi para conversarmos em particular na praia. A gente caminhou até um lugar mais isolado e eu contei tudo. Desde a primeira noite, quando a Letícia tinha batido na porta bêbada, até as provocações constantes, até a conversa de ontem à noite. Contei cada detalhe, cada palavra, cada gesto. A Isabela ficou em silêncio por um longo tempo processando. Então ela começou a chorar. Eu sabia, ela disse entre soluços. Eu sabia que tinha algo errado. A forma como ela te olhava, como ela se comportava perto de você. Eu só não queria acreditar que minha própria irmã seria capaz disso. Me desculpa por não ter contado antes, eu disse abraçando ela. Eu não queria estragar as férias. Não queria causar problemas na sua família. Você deveria ter contado imediatamente, ela disse, mas não soava como acusação. Soava como tristeza. A gente podia ter evitado que chegasse nesse ponto. Pessoal, se você está chocado com essa traição familiar, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like e comentar o que você faria. Isso ajuda muito o canal e me dá força para continuar trazendo essas histórias insanas. Nós voltamos para a casa e a Isabela confrontou a Letícia na frente dos pais. Foi uma das cenas mais desconfortáveis que já presenciei. A Letícia negou tudo no início, disse que eu estava mentindo, que eu tinha feito avanços nela e agora estava tentando inverter a situação. Mas a Isabela conhecia a irmã, conhecia os padrões de comportamento dela e, mais importante, confiava em mim. Ela não acreditou nas mentiras da Letícia. Os pais ficaram chocados. A mãe começou a chorar. O pai ficou furioso, principalmente com a Letícia. Como você pôde fazer isso? Ele gritou. Tentar seduzir o namorado da sua própria irmã? Você não tem vergonha? A Letícia finalmente quebrou. Começou a chorar também. Admitiu que tinha feito tudo o que eu disse, mas tentou justificar dizendo que era porque ela estava com ciúmes, porque achava que a Isabela não merecia alguém como eu, porque ela sempre tinha inveja da irmã. Não importava a justificativa. O dano estava feito. A confiança estava quebrada. A dinâmica familiar tinha sido destruída. Nós terminamos as férias mais cedo. Eu e a Isabela voltamos para a cidade no dia seguinte. Os pais dela ficaram para ter uma conversa séria com a Letícia. Nos meses seguintes, a Isabela mal falou com a irmã. Ela se sentiu traída de uma forma que eu não podia nem imaginar. Não era só sobre mim. Era sobre anos de rivalidade não resolvida, de ciúmes, de competição entre irmãs que ela não sabia que existia. A Letícia tentou se desculpar várias vezes. Mandou mensagens, cartas, apareceu na nossa casa. Mas a Isabela não queria saber. Disse que precisava de tempo, de espaço para processar tudo. Quanto a mim, desenvolvi uma aversão profunda à Letícia. Não conseguia nem ver fotos dela sem sentir raiva. Ela tinha tentado destruir meu relacionamento. Tinha colocado a Isabela contra a própria família. Tinha me colocado em situações impossíveis repetidas vezes. Um terapeuta de casal que a gente consultou depois explicou que o que a Letícia fez era uma forma de abuso emocional e assédio sexual. Que mesmo eu sendo homem e ela sendo mulher, mesmo ela sendo mais nova, o que ela fez era errado em todos os níveis. Ele validou meus sentimentos de violação e desconforto. Também descobrimos, através da mãe da Isabela, que não era a primeira vez que a Letícia fazia algo assim. Ela tinha um histórico de tentar roubar os namorados de amigas e conhecidas. Aparentemente, ela tinha um problema sério com autoestima e validação. E achava que conseguir a atenção de homens comprometidos era uma forma de provar seu valor. A família dela a forçou a fazer terapia. E aos poucos, muito aos poucos, a Letícia começou a trabalhar seus problemas. Levou mais de um ano, mas ela
Eventualmente escreveu uma carta para a Isabela assumindo total responsabilidade, sem desculpas, sem justificativas, apenas reconhecendo que o que ela fez foi horrível e que entenderia se a Isabela nunca a perdoasse. A Isabela levou mais 6 meses para responder à carta, e quando respondeu, não foi para perdoar, foi para estabelecer limites claros. Ela disse que um dia, talvez, elas pudessem reconstruir algum tipo de relacionamento, mas que por enquanto ela precisava de distância, e que se elas voltassem a ter contato, eu nunca poderia estar presente. Era uma condição não negociável. A Letícia aceitou. Hoje, 4 anos depois, a situação está melhor, mas longe de resolvida. A Isabela e a Letícia conversam ocasionalmente, se veem em eventos familiares inevitáveis, mas a proximidade que tinham antes, a cumplicidade entre irmãs, isso foi perdido, talvez para sempre. Eu nunca mais troquei uma palavra com a Letícia. Nos raros eventos familiares onde ambos estamos presentes, eu a ignoro completamente. Ela faz o mesmo. É um acordo não falado, mas necessário. Quanto ao meu relacionamento com a Isabela, surpreendentemente, saímos mais fortes. O fato de eu ter resistido às investidas, de ter eventualmente contado para ela, de ter ficado do lado dela durante todo o drama familiar, fortaleceu a confiança dela em mim. Ela sabia que mesmo sob pressão, mesmo com tentação, eu tinha escolhido ela. Sempre. Nós nos casamos 2 anos depois do incidente. A Letícia não foi convidada para o casamento. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Não queríamos nenhuma sombra de drama no nosso dia especial. Recentemente, soubemos que a Letícia está namorando sério alguém. Está na terapia ainda, trabalhando seus problemas. Parece estar em um lugar melhor mentalmente. Eu torço para que seja verdade. Não por mim, não por ela, mas pela Isabela. Porque eu sei que uma parte dela ainda sente falta da irmã. E talvez um dia, se a Letícia realmente mudar, realmente crescer, elas possam ter algum tipo de relacionamento de novo. Mas eu nunca vou esquecer aquelas férias. Nunca vou esquecer o desconforto, o medo, a sensação de ser caçado dentro de uma casa que deveria ser segura. Nunca vou esquecer como é ser assediado por alguém da família, como é ter seus limites constantemente testados e violados. E aprendi lições valiosas. Aprendi que assédio não tem cara. Pode vir de qualquer pessoa, em qualquer contexto. Aprendi que estabelecer limites claramente é crucial, mesmo quando é desconfortável. Aprendi que contar para as pessoas certas na hora certa é essencial, mesmo quando parece que vai causar problemas. E, principalmente, aprendi que integridade não é sobre fazer o que é fácil, é sobre fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Eu poderia ter cedido às investidas da Letícia em algum momento de fraqueza, mas eu não cedi, porque eu amava a Isabela, porque eu tinha princípios, porque eu sabia que um momento de prazer não valia destruir algo precioso. A Letícia me ofereceu tentação repetidas vezes, e cada vez eu escolhi a Isabela. Escolhi nosso futuro. Escolhi ser o homem que eu queria ser, não o homem que a tentação estava me convidando a ser. Hoje, quando olho para trás, tenho orgulho de como lidei com a situação. Poderia ter feito melhor em alguns aspectos, como contar para a Isabela mais cedo, mas no geral, mantive minha integridade. E isso, no final, é o que importa. Se você está em uma situação similar, sendo assediado por alguém próximo da sua parceira ou parceiro, meu conselho é: conte imediatamente. Não espere piorar. Não tente resolver sozinho, porque segredos assim têm uma forma de se tornarem armas nas mãos erradas. Estabeleça limites claros e firmes na primeira vez que algo inapropriado acontecer. Não seja educado demais, não tenha medo de ser direto. Diga não de forma inequívoca. E documente tudo, se possível. Mensagens, testemunhas, qualquer coisa que possa comprovar sua versão dos fatos. Porque, infelizmente, quando se torna sua palavra contra a de outra pessoa, nem sempre a verdade prevalece. Acima de tudo, proteja seu relacionamento. Se você ama seu parceiro ou parceira, não deixe ninguém, nem mesmo família, plantar dúvidas ou criar situações que possam destruir o que vocês construíram. A Letícia tentou destruir meu relacionamento com a Isabela,
Tentou me fazer parecer o vilão. Tentou usar sua posição como irmã para manipular a situação. Mas não funcionou. Porque eu escolhi a transparência. Escolhi a verdade. Escolhi a Isabela. E hoje, anos depois, com um casamento sólido e feliz, eu sei que fiz as escolhas certas. Mesmo tendo sido difícil. Mesmo tendo causado dor a curto prazo. No longo prazo, foi o que salvou tudo que era importante para mim. Essa é minha história com a cunhada predadora. Uma história que me ensinou sobre resiliência, sobre integridade e sobre o verdadeiro significado de compromisso. Uma história que espero que sirva de lição para outros que possam estar passando por algo similar. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. E lembre-se, quando alguém tenta te fazer escolher entre o certo e o fácil, sempre escolha o certo. Porque você terá que viver com suas escolhas pelo resto da vida. E paz de consciência vale mais do que qualquer momento de prazer proibido.